Olá, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai continuar fazendo os exercícios de revisão do módulo 1, tá? Fica lá no finalzinho do módulo 1 de matemática, na página 196, que a gente vai começar hoje, a partir do exercício 14 até o exercício 22. Vamos lá? No exercício 14, ele pede para você desenhar um eneágono. Eneágono é uma figura com 9 lados, tá? Divide em triângulos a partir de um único vértice e calcular a soma das medidas dos ângulos internos. Meninos, olha só. Essa daqui é uma figura de um eneágono qualquer, tá? Vocês podem desenhar outro tipo de figura, contanto que seja de 9 lados. Lá na página, vou achar aqui para vocês. Aqui. Página 161 de vocês, tem aqui as fórmulas para calcular a quantidade de triângulos que tem em uma figura. E de acordo com esses triângulos, a gente consegue calcular qual é o ângulo total, né? Então, aqui, como que eu faço isso? Para calcular a quantidade de triângulos que eu tenho em um polígono, eu pego a quantidade de lados e diminuo pelo número 2. Se é um eneágono, então é 9 menos 2, que vai dar 7. Se eu tenho 7 triângulos, se eu formei 7 triângulos, então é só multiplicar por 180, que cada triângulo é 180 graus, né? E aí a gente vai ter a resposta. Olha só, foi isso que ele fez. 7, que é 9 menos 2, vai dar 7 triângulos, vezes 180 graus, 1.260 graus, ele tem no total. Porém, ele pediu qual é cada ângulo aqui desses, tá? Se eu repartir aqui esse ângulo, se eu repartir essa figura em triângulos, isso não quer dizer que eu tenho 7 ângulos. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 vértices, logo, eu tenho também 9 ângulos, tá? Então, esse valor de 1.260 é o total. Se eu quero saber quanto que tem cada um desses, é só fazer divisão. Então, ele pegou e fez aqui, ó, 1.260 dividido por 9, que vai dar 140, certinho? Então, cada ângulo de um eneágono regular tem 140 graus, ok? Essa figura não é de um eneágono regular, porque aqui, ó, tem um triângulo menor que o outro, tá? Eles colocaram aqui uma figura que não é um eneágono regular. Bom, vamos lá. Aqui eu quero que vocês coloquem se é verdadeiro ou falso cada afirmação. A primeira da letra A tá a seguir, tá o seguinte: a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é 360 graus? Sim, lá no texto de vocês tem essa informação. 120 graus pode ser a medida de um ângulo interno de um quadrilátero? Meninos, quando eu tenho um quadrilátero, aqui ele não tá falando se é convexo ou não, tá? Então, eu posso ter um quadrilátero feioso, igual aquele que eu desenhei no início do vídeo lá, vocês se lembram do final do vídeo passado? Ele pode ser um quadrilátero aqui onde que eu tenho um lado menor, depois um ângulo maior. Vou fazer aqui mais bonitinho. Isso aqui é um quadrilátero, ó, tem 4 lados. Só que um ângulo é menor do que o outro, um é maior que o outro. Esse ângulo aqui é bem maior do que esse, não é? A abertura dele, tanto que é maior. Então, é qualquer quadrilátero. Um quadrilátero tem 360 graus. Então, é possível que um deles tenha 120 graus? Lógico, sim, com certeza. Então, é verdadeira a letra B. Na letra C, ele fala o seguinte: obtemos 5 triângulos ao decompor um octógono convexo a partir de um único vértice para determinar a soma das medidas dos ângulos internos. Meninos, lembra que eu acabei de falar para a gente saber a quantidade de triângulos? A gente pega a quantidade de lados, diminui por 2. Octógono tem 8 lados. 8 menos 2 vai dar 6 triângulos, e não 5. Então, é falso, ok?
Na letra D, ele fala, no polígono em que parte 11 diagonais de cada vértice, a soma das medidas dos ângulos internos é 2.150. Essa daqui eu vou fazer para vocês verem por que que é falso. Meninas, olha só, lá no exercício número 13, a gente tem uma figura de 14 lados, onde a diagonal de cada vértice é 11, que é o que o próprio exercício está falando aí, tá? Numa figura onde tem 11 diagonais de cada vértice. Então, quer dizer que essa figura tem 14 lados, ok? Aí, a pergunta foi, a soma das medidas dos ângulos internos é 2.150? Lembra que a gente acabou de fazer lá no número 14? Eu tenho que pegar a quantidade total de lados, diminuir por 2 e multiplicar por 180? Então, aqui vai ficar 14 menos 2, que vai dar 12. Então, são 12 triângulos que eu formo nessa figura. Cada triângulo tem 180 graus. Então, aqui, ó, eu vou fazer a minha multiplicação. 0 vezes 2, 0. 8 vezes 2, 16, sobe 1. 1 vezes 2, 2, com 1, 3. 180 vezes 1, 180. 8, 9, 10, 11. Então, meninos, essa figura, que é uma figura com 14 lados, tem o total de 2.160 graus. E não 2.150, tá? Não, ela vai ter 2.160 graus. Falso, ok? Aqui nessa malha triangular, estão representados 6 polígonos. Escreva o nome de cada polígono de acordo com o número de lados. Então, aqui a gente vai, o primeiro tem quantos lados? 1, 2, 3, triângulo. Segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexágono. Terceiro, 1, 2, 3, 4, quadrilátero. Quarto, 1, 2, 3, 4, 5, pentágono. Número 5, 1, 2, 3, 4, quadrilátero. Sexta figura, 1, 2, 3, 4, 5, pentágono. Então, ficou triângulo, hexágono, quadrilátero, pentágono, quadrilátero, pentágono. Dá uma pausa, corrige aí e vê se está certo. Letra B. Considerando que um lado de cada triângulo equilátero da malha mede uma unidade, determine o perímetro de cada polígono. Meninos, aqui é só contar. É bem fácil. Olha só. Aqui eu tenho um dos lados do triângulo. Vou colocar aqui. Então, aqui eu tenho um lado, 2 lados, 3 lados. Quer dizer que cada lado da minha figura tem 3 unidades. No total, eu vou ter quanto? 3, 6, 9. Então, essa primeira figura tem 9. Essa daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 unidades. Essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viu que fácil? Só sair contando, ó, do ladinho do triângulo, ó. Esse aqui é um triangulinho pequenininho, tá vendo? Um dos lados é uma unidade, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Resposta é essa. Na 16, ele tem o seguinte. Para cada item, faça um esboço do polígono indicado, que deve ser convexo, ou seja, não pode ter buraquinho. E decompõe em triângulo, faça os triângulos, igual lá na primeira figura que a gente tem. Em seguida, calcule a soma das medidas dos ângulos internos. Polígono de 8 vértices. Então, aqui ele tem 8 vértices, tá? 8 vértices, 8 lados.
para a gente calcular a quantidade de ângulos internos, a soma dos ângulos internos é o número de lado menos 2, depois você multiplica por 180, ok? Por quê? Isso daqui é a quantidade de triângulos que tem na figura. E essa quantidade de triângulos quer dizer que cada triângulo desse tem 180. Então, multiplicando por 180, você tem o total, certo? Então, 8 menos 2, 6. 6 vezes 180, 1080. Aqui, 10 vértices, 10 menos 2, 8. 8 vezes 180, 1440. 7 lados, 7 menos 2, 5. 5 vezes 180, 900. Ok? Número 18. Considerando todas as faces de cada um dos poliedros, quantas diagonais a mais podem ser traçadas nas faces do icosaedro truncado em relação às fases do dodecaedro? Meninos, essa questão aqui, se vocês olharem lá no plano de estudos, eu coloquei para vocês não fazerem, porque ela ficou com duplo sentido, tá? Aqui ela fez uma referência em relação ao outro, então teria que fazer uma subtração depois disso. Por isso que eu excluí essa questão. Essa daqui vocês não precisam fazer, tá bom? A número 19, a gente já resolveu ela através do nosso Zoom. Tem a explicação por áudio e a foto com a resposta. Vou aqui deixar a resposta para vocês printarem, dar uma pausa e copiar, conferir, porque lá a gente só fez só de algumas medidas, né? Então, aqui tem de todas as medidas para vocês conferir, ver se vocês acertaram. Mas só pra gente lembrar. Aqui eu tenho uma figura, 1, 2, 3, 4, 5, pentagonal. Pentágono, a soma dele é 540. Então, eu peguei a soma de todos os ângulos, pus igual 540, isolei o valor de x, descobri que é 21. Aí, eu vim aqui em cada um deles, substituí o x por 21 e diminuí por 180, porque aqui, ó, é um ângulo raso, tem 180 graus. Então, se eu tenho esse valor, eu sei quanto que vai ser do lado de fora, é só diminuir. Aqui tá a resposta, tá? Já com a subtração. O exercício 20, ele pede pra gente realizar os cálculos necessários para calcular o valor de x, y, w e z, tá? Ou seja, a parte numérica, né? Na letra A, eu tenho aqui 2 ângulos opostos pelo vértice e um ângulo nessa lateral. Esse ângulo eu posso estar utilizando para fazer o cálculo de ângulo raso. Ângulo raso é esse ângulo. Ele mede 180 graus. Lembra que a reta mede 180 graus? Então, esse ângulo mais esse é igual a 180, da mesma maneira que esse ângulo de baixo mais o da lateral, também somados dá 180 graus. Então, primeiro vamos calcular o ângulo oposto pelo vértice, porque eu sei que um é igual ao outro. Então, eu vou escrever isso, que o ângulo de cima, que é o 11y mais 2, é igual ao de baixo, 12y menos 8, porque eles são opostos pelo vértice, tá? Letra com letra, número com número. O 12 é maior, então, eu vou deixar a minha letra aqui do lado direito, ok? 11y está positivo, se eu vou colocar ele do outro lado, passa negativo. Mais 2 já tá aqui, só repete ele embaixo. Menos 8, passo pro outro lado, vem positivo, ok? 8 mais 2, 10. 12 menos 11, 1. Quando tem letra e número, não preciso colocar o 1. Então, eu tenho aqui o meu y, minha primeira letra, vale 10. Agora, eu preciso calcular o valor de x, tá? Vou utilizar aqui o ângulo de cima e o da lateral para fazer isso. Eu sei que os dois juntos dá 180 graus, então, vamos escrever isso. 11y mais 2. Ângulo de cima mais ângulo da lateral é igual a 180, ok? Vocês já sabem que o y vale 10, a gente acabou de calcular isso. Então, onde está o y?
vou colocar 10. Letra e número multiplicam. 11 vezes 10, mais 2, mais 3x, mais 2 novamente, igual a 180. 11 vezes 10, 110. Já vou fazer aqui, ó. 11 vezes 10, 110. 110 mais 2, 112. Mais 2, 114. Vou colocar aqui para agilizar. 3x não mexi, repete. 180 não mexi, repete também. Lembra que quando a gente quer descobrir o valor de uma letra, tem que deixar ela sozinha, isolar? É isso que eu vou fazer. O meu 114, então, eu vou passar ele lá pro outro lado. Se ele tá positivo, vai passar pro outro lado negativo. Então, ficou 3x, 180 permanece, só vou passar o 114. 180 menos 114, aqui, ó. 10 menos 4, 6. Pegou emprestado, virou 7. 7 menos 1, 6. 1 menos 1, 0. Então, 3x é igual a 66. O 3 está multiplicando. Vou passar para o outro lado, dividindo. 66 dividido por 3, 11. Descobriu o valor de x, descobriu o valor de 10. Era só isso que o exercício estava pedindo, então, acabou a letra A. Nossa, perdão, que é 22. Fazer as coisas rápido. Ó, 6 dividido por 3, 2. 6 dividido por 3, 2. Desculpe, tá? Então, x é igual a 22 e o y é igual a 10, ok? Próxima, letra B. A letra B, eu tenho aqui um quadradinho. O que é isso, esse quadradinho aqui? Vocês lembram disso? É um ângulo reto, tá? Ângulo raso tem 180, que é a volta, meia volta. E esse ângulo reto, que é onde a gente mede a altura, ele tem um ângulo de 90 graus. Então, eu sei que esse daqui já mede 90 graus. Ângulo oposto pelo vértice, eu consigo calcular que esse é igual a esse. Porém, eu tenho aqui duas letras diferentes. Preciso eliminar uma delas para fazer substituição. Então, o primeiro que eu vou resolver não vai ser o ângulo oposto pelo vértice. Nessa conta, a primeira que eu vou fazer, que eu vou estar fazendo, é o ângulo raso, que seria o 4W menos 6 mais 90 graus. Aliás, nem preciso fazer isso, gente. Não é 180 graus? Se esse tem 90, isso aqui vai ter quanto? 90 também, não é? Não é metade? Então, já vou colocar isso aqui que é igual a 90, tá? Para agilizar. Letra B. Eu sei que aquele ângulo ali, de ladinho, é igual a 90 graus. Porque ele mais o outro vai dar 180, certo? Tentando aqui fazer com que esse celular desembace. Vamos lá. Letra de um lado, número do outro. 4W é igual a 90 mais 6. 4W é igual a 96. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Vou fazer a continha aqui. 96 dividido por 4. 2 sobra 1. Desce o 6. 4 vai dar 16, sobra 0. Então, resultado, 24. Meu W vale 24. Certinho? Ótimo, já descobri uma letra, falta a outra, que é Z dividido por 2 mais 5. Essa letra aqui, com essa conta, é um ângulo só. Esse ângulo é o oposto deste outro. E eu já tenho o valor de W. Então, eu vou colocar esse ângulo
igual a esse e substitui o valor de W, tá? Então, vai ficar Z sobre 2 mais 5 é igual a 4W menos 6. O meu W vale 24. Então, vem aqui. Onde tá o W, coloco 24. Repete o restante. Repete essa parte. Z dividido por 2 mais 5 é igual. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. 16 sobe 1, dá 96, que na verdade é o inverso do que a gente fez aqui, né? 96 menos 6, 90, certo? Eu tenho aqui um número que está somando, passo para o outro lado, vem subtraindo. 90 menos 5 vai dar 85. O meu 2 aqui tá dividindo. Passo para o outro lado, qual é o inverso de divisão? Multiplicação. Então, 85 vezes 2, que vai dar 170. Descobri o valor de Z, descobri o valor de W, de X e de Y. A número 21 fala o seguinte: observe a figura ao lado, qual dos itens apresenta uma rotação da figura anterior em 90 graus. Meninos, rotação de 90 graus, eu acho que vocês já devem estar mais habituados por conta dos aplicativos de foto, né? Quando você vai girar. Se você gira 90 graus, quer dizer que esse quadradinho aqui é como se ele estivesse caindo para o lado, tá? Então, essa figura é como se ela tivesse sido caída para o lado. Então, o azul e o verde vão ficar aqui embaixo, ó. Azul e verde. Qual dessas figuras tem essa representação? Essa, né? O azul e o verde aqui no final. Então, é a letra C, tá? 90 graus, caiu. 90 graus, 180, 360. 90 graus foi para baixo. Esses números aqui, essas figuras aqui vieram parar aqui. Bem facinho essa, né? A 22 fala o seguinte: observe as figuras na malha quadriculada. Qual das figuras é simétrica a figura A por rotação de 90 graus no sentido horário em torno do ponto 0? Qual dessas figuras aqui é como se ela tivesse caído? Igual lá, ó. Igual essa que a gente acabou de fazer. Ela caiu ali pro lado. É a B ou é a D, sentido horário? É a letra D, meninos. Horário, letra D, tá? Caiu pra cá. Desenhe nessa malha uma figura simétrica a figura A em relação ao eixo E. Simetria de reflexão, tá? Foi desenhada essa figura. Como ela não fala qual é essa simetria, vocês poderiam ter desenhado outras figuras, mas nesse caso ela resolveu fazer a de reflexão, ok? Qual é a figura simétrica, a figura C, por simetria de reflexão, ó, em relação ao eixo E? Então, aqui é a figura C que a gente vai avaliar. Quem que é que tá refletindo ela, como se fosse um espelho? Ah, é. Acabou. Fácil demais. Gente, Deus. Letra D. Alguma das figuras é simétrica a figura E por simetria de translação? Lembra que eu falei para vocês sobre a simetria de reflexão, translação, rotação? Tem alguma aqui que tem essa simetria de translação? Não, né, meninos? A simetria de translação, ela é o deslocamento da figura em uma direção e sentido. Então, eu teria essa mesma figura, só que aqui em cima, aqui embaixo, né? Como eu não tenho nenhuma figura igual a ela, em alguma dessas posições, eu não tenho nenhuma figura de translação, tá bom? E esse é o último exercício da revisão de vocês.
Esse capítulo 3 é bem tranquilo, né? Simetria, vocês conseguem visualizar melhor. Espero que vocês tenham tirado suas dúvidas com essas resoluções que a gente fez. Espero também a devolutiva dos exercícios, mais para frente eu estarei marcando, tá? Muito obrigada, parabéns por vocês estarem fazendo, acompanhando e assistindo os vídeos. E até a próxima. Tchau, tchau.